Chegou completo de memórias do mundo ao lugar onde foi criado. As margens do Douro que lhe guardaram os segredos receberam-no com a bravura dos dias e a saudade inteira das uvas. Mostraram-lhe as vinhas centenárias que tanto inspiraram a conhecer mais. Ele guarda-as sempre no aroma, na textura, sempre completas de luz. Guarda-as como quem segura com força algo único, algo irrepetível, como quem se compromete a permanecer para sempre. As vinhas que o conheciam como ninguém tinham nelas a maturidade humana, a elegância dos anos. Era isso que lhes permitia juntar o caráter à delicadeza, num desejo transparente que só elas conheciam. Estar novamente aqui, na terra dos homens e das mulheres que o desenharam, fê-lo olhar com detalhe para as pessoas em volta, para os seus amantes, para quem dele cuidava. Ele era livre, estrondoso e suave ao mesmo tempo. Amava os novos horizontes, entregava-se ao mundo e fazia parte dele. Sentia-se inspirado por novas descobertas. Tinha a força e a intensidade de 1000 tempestades nas suas convicções. Agora dividido entre sabores brancos cheios de altitude e tintos com profundidade, crescia entre as suas diferenças. Sabia o porquê de ser especial. Unia cachos singelos a raízes interiores. Deixava-se levar sobre novas fronteiras. Tornou-se confiante em momentos de partilha, quando o comparavam a uma obra de arte de empenho altamente preciso, como se alguém o tivesse pensado para ser perpétuo. Acreditou novamente no sonho que o tempo e o espaço constroem para sempre. Voltou a olhar para as vinhas e contou-lhes novos segredos. Quis respirar. Olhou para o céu para sentir melhor o vento a abraçar-lhe o corpo. Sentiu também o cheiro de cada casta, a gravidade do esforço, o xisto e o granito do solo. E foi invadido novamente pelo ímpeto que tudo unia, o desejo de ver algo extraordinário, de viver tudo o que sonhava. Descobriu quem era, o seu nome, Mirabilis. É algo maravilhoso. Muito boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui convosco nesta prova Mirabilis, que agora no ano de 2021 faz 10 anos que iniciamos a primeira vindima em 2011 e é um prazer enorme fazermos esta prova vertical aqui na Quinta Nova Nosso Senhor do Carmo, no Douro. Comigo e hoje estão aqui à minha direita a Ana Mota, nossa diretora de produção, responsável também pela viticultura e por este processo todo criativo ao longo destes 10 anos. Jorge Alves, o nosso enólogo, também aqui na nossa equipa, também presente basicamente durante quase todo também o processo. À minha esquerda está o João Paulo Martins, crítico de vinhos e jornalista de vinhos, também grande amigo, que nos tem acompanhado sempre durante estes anos todos, que eu penso que toda a gente conhece. E aqui a 1 metro de distância, aqui num painel, em termos digitais, do outro lado da Europa, está aqui o Disseu Viana Júnior, um Master of Wine extremamente cotado e reconhecido a nível mundial, muito amigo dos vinhos portugueses também, conhece muito bem o Douro e que nos acompanha aqui em Londres e que estará sempre presente aqui ao nosso lado, embora geograficamente distante, a muitos quilómetros, mas que está aqui na prova a 1 metro de distância, digitalmente, nestes tempos de pandemia. Muito boa tarde, Dirceu, é um prazer estarmos aqui consigo e espero que a prova aqui hoje corra sempre bem consigo e pronto, estamos lado a lado consigo, está bem? Muito bem. Boa tarde a todos vocês, é um grande prazer estar junto. Boa tarde também.
Eu, antes de começarmos aqui a organizar a nossa prova, há algumas notas que eram importantes sobre a instrução desta prova. Dizer-lhes a todos que esta prova vai ser efetuada em bilingue, portanto, em português e inglês. Temos uma tradução em simultâneo em inglês. Também referir a todos que nos queiram acompanhar, que queiram colocar algumas questões que em baixo podem ser colocadas via chat ou chat, como quiserem. Portanto, poderão ser colocadas questões por escrito e há algumas questões que poderão ser colocadas mais no final, que no final daremos cerca de 10 minutos para respondermos a algumas questões que durante a prova vejam que não são respondidas e que poderemos ir colocando no final da prova e tentando responder ao máximo de questões possíveis. Dando aqui um bocadinho início então à nossa prova 10 anos Mirabilis, e certamente que temos que iniciar pelos vinhos brancos, porque efetivamente foi o primeiro vinho que lançamos. No Mirabilis foi o branco. Nós selecionamos 8 vinhos para esta prova e selecionamos 8 vinhos que nos pareceram que de facto seria a nossa melhor seleção. Depois o Jorge Alves vai explicar mais tarde o porquê desta seleção e porque é que ele considera que será para ele aquilo que julga melhor e será melhor a prova Mirabilis. Eu gostaria de partilhar um pouco como é que nasceu esta ideia Mirabilis e como é que nasceu esta marca, a ideia de fazermos um vinho branco e que nasceu, penso eu, acho que se não me falha a memória, mais ou menos ali por volta pelo menos a primeira vontade, a primeira inspiração começa a vir ali por volta dos 2007, 2008. Nós sempre fizemos muitas viagens pelo mundo. Aqui, enquanto estávamos na Quinta Nova, normalmente fazíamos as denominadas épocas baixas, fora da nossa época de vindima, e fazíamos muitas viagens pelo mundo, ou íamos fazer vindimas noutras regiões vitivinícolas, umas vezes para regiões de Velho Mundo, outras vezes para regiões de Novo Mundo, ou então íamos fazer algumas semanas de provas de barricas e confraternizar e estarmos com outros viticultores. Normalmente de manhã, por exemplo, fazíamos provas de barricas, à tarde estávamos na viticultura ou vice-versa. E viagens como Borgonha, Bordeaux, Argentina, Chile, Itália, Espanha, tantas regiões e tantos países do mundo, onde aprendemos muita coisa. O mundo há 10 anos estava em ebulição, podia dizer, em grande desenvolvimento, e era engraçadíssimo observar que havia uma certa fibra, eu não diria uma guerra, mas havia uma certa competição entre o velho e o novo mundo, e havia quase que uma resposta do velho mundo a responder à provocação do novo mundo. E o novo mundo estava a apresentar vinhos vibrantes, novas descobertas, com muita ambição de ganhar o mercado mundial, e vinhos muito frescos, também minerais. E nós não fomos nada desatentos e começamos a perceber que realmente algo se estava a passar no mundo dos vinhos brancos, algo que estava a mudar muito no mundo dos vinhos brancos. Em contrapartida, sempre fomos uns amantes, não seremos os únicos, penso que há muitos amantes dos grandes vinhos clássicos, com grande classicismo, como são os vinhos da Borgonha, os vinhos da Alsácia, que sempre apreciamos muito. Eu também foi em 2008, Ana, 2009, fizemos uma grande viagem, essa plena, tivemos bastante tempo na Borgonha, e nós acreditamos que, por vezes, há culturas que estão enraizadas e não temos dúvidas nenhumas que no mundo dos vinhos os nossos amigos franceses são quem dominam hoje em dia e foram quem sempre dominaram a técnica das barricas e a técnica das madeiras. É como nós dizemos também que os espanhóis sabem muito de presunto de pata negra, porque realmente sabem muito, e outros saberão de outras técnicas. Mas realmente os franceses são excelentes porque têm aqui um conhecimento que passa de geração em geração, de pai para filho e de tio para sobrinho. São masters na técnica da madeira, e foi o que fomos aprender. Fomos ver efetivamente o que é que eles nos podiam ensinar. E foi interessantíssimo que nos abriram as portas, abriram-nos as suas caves, tiveram imenso tempo connosco e fomos aprimorar um pouco, era isso que nós queríamos saber. Já tínhamos as técnicas dos nossos vinhos, dos rainhas brancos, fomos saber mais, fomos também estudar um pouco mais o critério dos terroirs, dos microterroirs da Borgonha, que são imensos, e foi aí que nos inspiramos e que aprendemos mais sobre as madeiras, que era esta sabedoria
que nos faltava. Estávamos num período em Portugal em que os vinhos brancos também faltava-nos muitas vezes a leveza, sentíamos que os vinhos brancos em Portugal traziam uma madeira muitas vezes excessiva, que eram vinhos minerais. Portanto, procurávamos uvas diferentes, uvas com uma altitude diferente. E eu gostaria agora, se calhar, passar aqui a voz à Ana Mota, que explicasse um bocadinho qual foi esta pesquisa e este desafio, porque assim, não basta um sonho e uma vontade, é preciso ter o principal, não é? Que as nossas uvas, a nossa matéria-prima, porque sem uma boa uva não há Mirabilis, não é? Sim. Não, e após essa viagem, já tínhamos este sonho, e após a viagem e o regresso da Borgonha, realmente a Luísa desafiou e diz: temos de ter um vinho mais mineral, um vinho diferente, um vinho destes que nos dá imenso prazer a beber. E começamos, o Douro é uma zona de clima quente, e nós começamos imediatamente à procura de parcelas de vinha que fossem de encontro àquilo que seria o nosso objetivo. Não foi muito fácil, porque realmente o Douro é grande, são muitos hectares, mas na década de 2000 arrancou-se muitas vinhas velhas de uva branca, e não foi preciso uma grande pesquisa até que começou a aparecer aquilo que efetivamente procurávamos. Começamos por encontrar 3 parcelas de altitude entre 600 e os 750 metros de altitude, com mistura de castas, um blend portanto, vinha velha, com um blend de castas do que se usava e plantava à época, e começamos por fazer a seleção da uva dessas parcelas. Dentro dessa seleção, nós sabíamos que tudo o que é casta com cacho pequeno e bago pequeno vai dar, em altitude, terrenos de granito ou terrenos de transição de xisto para granito, iríamos ter a tal mineralidade, a frescura e a longevidade que tanto procurávamos. Portanto, começamos por fazer essa seleção, por eliminar dentro dessas vinhas, pesquisar e eliminar as castas que não queríamos, portanto, essas videiras não iriam para o nosso projeto, essa uva, e fizemos um primeiro ensaio em 2011 e surgiu o primeiro Mirabilis. E a partir daí a pesquisa nunca mais terminou, fomos avançando, evoluindo, procurando mais, e hoje sim, hoje trabalhamos com uvas dessa altitude, entre 600 e 750 metros, estamos a falar de 13 parcelas de vinha. Inicialmente, a base dessas parcelas, entre muitas outras castas, era Viozinho, Gouveia e Rabigato. À medida que o projeto foi evoluindo, fomos reduzindo a quantidade de Rabigato e aumentando o Viozinho e o Gouveio, não deixando nem descurando nunca as castas antigas e tradicionais do Douro. As duas únicas castas que realmente nós eliminamos desse encepamento é a Malvasia Rei e a Malvasia Fina. Malvasia Rei, porque não gostemos, mas é demasiado generosa para o objetivo do nosso projeto, e a Malvasia Fina porque é uma casta oxidativa e que nós achamos que não irá trazer algo de muito positivo ao nosso Mirabilis branco. Portanto, hoje estamos bem, estamos estabilizados com as uvas que temos, acho que encontramos as uvas certas. Estamos a falar dos concelhos de Sabrosa, Alijó e Taboaço, tudo em altitude, grande parte dos terrenos de transição, xisto, granito ou só granito, para nos dar esta mineralidade e a longevidade que tanto procuramos. Isto é nos brancos. Vamos começar, acho que é o que as pessoas querem, começar aqui a prova de brancos. Vamos lá, Dirceu, também está preparado? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Quem começa então? Começa o Jorge? Começo eu, por ser benólogo também, não é? E por ter sido dada a possibilidade de escolher as colheitas que eu quisesse, portanto, e de uma forma simples e muito honesta e muito mais baseado até na forma como o Mirabilis reflete cada ano em que é produzido, que é uma testemunha viva do ano vitícola. Eu escolhi os anos de 2012, 2014, 2016 e 2018. Portanto, curiosamente são anos pares, portanto, dá a impressão que é por causa dos vinhos serem mais redondos. Mas não é por causa disso. Mais sorte. Exato. Acaba por atravessar aqui cerca de 6 anos, de 6 colheitas, que são de produção muito limitada, de variabilidade climática em extremos, digamos assim, e que nos apresentam texturas diferentes,
concentrações diferentes, gravidades diferentes e até complexidades diferentes. E vamos fazer esta viagem muito agradável sobre estas texturas e sobre estes perfumes e sobre esta nova descoberta que foi o grande Mirabilis. Começaríamos com o vinho da colheita de 2012 e uma pequena nota só sobre o vinho. É um vinho que, efetivamente, desenvolveu muito bem em garrafa. A colheita de 2012, regressando à vinha, a colheita de 2012 é uma colheita reduzida em quantidade. É uma colheita, digamos assim, concentrada. O ano foi um ano fresco, é um ano de ciclo vegetativo um bocadinho mais longo. A colheita avançou para setembro, meados de setembro, quase finais de setembro. Temos aqui a característica típica dos vinhos que envelhecem, das uvas que amadurecem em ciclos mais longos, são complexas, atingem maturidade, têm concentração, têm robustez, sem nunca perderem a parte mineral e a parte de frescura que é tão característica na marca Mirabilis. E para nos ajudar na descrição deste magnífico vinho, chamava aqui o meu amigo João Paulo, com a sua sapiência, se pode ajudar. Muito obrigado. Nós vamos ter aqui um painel de 5 brancos que têm muitas características em comum, para além da questão das castas. Há um estilo que permanece e o que nós vamos encontrar são pequenas variações conforme o grau, conforme a colheita, e que, apesar de tudo, no caso do 2012, que estamos a falar de um vinho que já tem quase 10 anos, não é, de idade, é um vinho que nos surpreende pela fruta madura que apresenta e, sobretudo, por um lado aromático, onde nós detectamos aquilo que nós chamamos as notas apetroladas, portanto, de querosene, e que são muito características de vinhos já com alguma idade. Essas notas não aparecem nos vinhos novos e que, portanto, são sempre muito valorizadas porque nos transmitem a ideia de um vinho que evoluiu bem e que ainda não tem traços oxidativos que sejam preocupantes. Portanto, temos uma fruta madura, temos esse lado meio apetrolado e que nos dá depois, na prova de boca, além de se sentir logo no aroma, que as notas da barrica estão muito bem integradas com a fruta e, portanto, há um diálogo muito interessante entre a fruta e a barrica. E depois, na prova de boca, é um vinho que tem muito boa estrutura de boca, tem uma acidez que lhe confere frescura, mas que, sobretudo, lhe dá uma grande vivacidade, não o deixa morrer, e, portanto, é um vinho envolvente, cheio, que, apesar dessa acidez, quase que tem um lado untuoso e gordo que dá muito prazer. É um clássico vinho de consumir à mesa, não é um vinho de aperitivo, é um vinho cheio que precisa da comida exatamente para se mostrar no seu melhor. Dirceu, quer acrescentar alguma coisa? Uma nota? O João Paulo fez uma bela descrição do vinho, mas logo que eu coloquei o vinho no copo, ele estava exuberante, e logo ele se acalmou e deu aromas maravilhosos de citrinos, frutas cristalizadas, lima, um toque vegetal mais positivo, um capim-limão. Um vinho seco, geralmente o vinho está seco com alguns toques. Acho que o João Paulo falou sobre esses querosene ou petrolado. Concordo, é um toque terpênico para mim, mas mesmo assim não mostra nem a evolução muito positiva até agora. E eu também concordo com o João Paulo, não me preocupa nada, porque o vinho possui as características, possui um belo frescor que eu acho que vai continuar envelhecendo na garrafa muito bem. Parabéns. É só isso que eu gostaria de salientar. Parabéns a quem comprou garrafas, não é? E que as mantém em casa, na garrafeira, porque efetivamente é um vinho que poderá melhorar ainda em garrafa. Uma evolução muito saudável e um potencial muito bom. E é engraçado que também com estes vinhos descobrimos este potencial do Douro de fazer vinhos brancos de guarda, que se possam guardar, que possam evoluir positivamente em garrafa e que dão origem depois a estes vinhos
carregados de complexidade, de gravidade e de intensidade. Propunha agora que passássemos ao vinho de 2014, uma colheita mais desafiante do ponto de vista da viticultura e do ponto de vista da enologia. Foi para nós na adega muito desafiante, foi uma vindima nervosa para todos. Choveu um bocadinho mais do que o que deveria ter chovido, na altura imprópria, e levou-nos aqui a uma enologia mais interventiva. No entanto, a marca do ano está bastante presente no vinho. É um vinho fresco aromaticamente, é um vinho que tende mais para notas do género de ervas de ribeiro, cidreira, alguma nota um bocadinho de tosta bem presente ainda da barrica, tudo conjugado com uma fruta de caroço, fruta branca, que suporta o aroma do vinho. De boca, continua um vinho muito vivo, muito intenso, uma acidez viva, uma textura transparente e, portanto, está aqui numa fase muito boa. E para me ajudar na descrição, eu pedia ao meu amigo Dirceu a sua ajuda. Um vinho alegre, os aromas são vivos, são vibrantes, mas mesmo assim são elegantes, são aromas sutis e elegantes. Me lembro alguns toques de citrino, toranja, maçã, algumas ervas secas. E no nariz, um impressionante casamento entre a fruta e a madeira, com essas leves especiarias doces. E na boca, a minha primeira impressão é uma textura cremosa e muito convidativa. O vinho, corpo médio, elegante, com uma acidez viva, uma acidez incisiva, mas muito bem integrada. O álcool aqui, só vendo o rótulo para ver que é 14%, porque o álcool está muito, muito bem integrado na estrutura total do vinho. E nas cegas é um vinho difícil, mas certamente um vinho que mostra a classe de um vinho do velho mundo. Tem alguns traços, para mim, alguns traços de vinhos da Borgonha. E no final da boca tem uma certa austeridade, mas uma austeridade positiva, que me lembra um pouco um Riesling. E olhando mais de perto, nota-se que o vinho é de um clima um pouco mais ensolarado, um clima um pouco mais quente, e sabendo o que nota-se realmente que um vinho que mostra a sua identidade e mostra a tipicidade do Douro. E me surpreende muito que o vinho que está envelhecendo por 7 anos, está envelhecendo graciosamente. Um vinho que foi capaz de reter as frutas, algumas frutas, um perfil de frutas jovens, e ao mesmo tempo ganhou alguma maturidade e complexidade. É um excelente vinho. Obrigado, Dirceu. Efetivamente, 14, que ao início consideramos sempre um ano muito bom, por isso mesmo é que tivemos a edição Mirabilis Branco 2014. É curioso que, mesmo com o desafio da vindima, mesmo com o desafio da viticultura, mesmo com o desafio da enologia, chegamos ao final e valeu a pena. Portanto, valeu a pena o esforço, valeu a pena a corrida, valeu a pena a tensão que tivemos toda de trabalho e de cumplicidade com o vinho para o engarrafarmos e para trazermos até este ponto. Valeu a pena. Fico muito contente. Eu tenho uma observação, é que às vezes as pessoas, elas só olham, é como um iceberg, só olham a parte de cima e não vê o que está por baixo. E eu estou degustando esse vinho, é um belo vinho, como eu acabei de descrever, mas as pessoas não sabem dos desafios. E o Jorge explicou que teve grandes desafios. E a minha pergunta é, você poderia nos explicar um pouco desses desafios? Quais foram os desafios com relação à viticultura e quais foram os principais desafios nessa safra com relação à enologia?
Em relação à viticultura, Ana, podes ajudar? Foi um ano mais fresco. Foi um ano fresco, muita chuva. Quando temos muita chuva durante os meses de junho, julho e em pré-vindima, é sempre muito complicado para nós, porque nunca sabemos como vai evoluir a maturação, nunca sabemos se as uvas vão ter problemas de podridão, se não vão, então temos que andar muito, muito, muito atentos mesmo, para que quando começamos a perceber que algo pode correr menos bem, às vezes é preferível, mesmo que a maturação fisiológica não esteja perfeita, colher e trazer para a adega e depois estamos atentos na adega durante o processo de fermentação, do que continuar a deixar, a insistir e vamos perder tudo. Portanto, é complicado para nós e isto obriga a uma atenção triplicada, quadriplicada na vinha logo à partida. Depois de chegar na adega, que se as coisas não bem a 100% nas melhores condições que nós pretendíamos, também é um desafio muito grande da enologia. Em termos de enologia, diz-se nós temos sempre um enfoque muito grande logo no interface de quando as uvas chegam à adega. Portanto, as mesas de triagem, os tapetes de escolha revelaram-se em 2014 uma arma fundamental para obtermos esta qualidade. E depois a minuciosidade com que as uvas são escolhidas no tapete, as pessoas que estão no tapete, a responsabilidade e a entrega que as pessoas que trabalham connosco têm em escolher o melhor, a creme de la creme, a melhor uva, o melhor bago, ajudou-nos muito. Sistemas de prensagens mais delicados, prensas pneumáticas com programas mais soft, como menor extração fenólica, decantações estáticas por tempos mais prolongados, temperaturas de fermentação mais baixas, acabaram por nos ajudar bastante na expressão deste ano. Foi um ano de desafio, de início a fim, e mesmo até o momento do engarrafamento foi um vinho que sempre muito, muito desafiante. Uma escolha criteriosa na parte das barricas, no equilíbrio barrica nova, barrica usada, ajudou-nos também bastante na preservação do caráter deste vinho, portanto, neste estilo Mirabilis inconfundível. Vamos ao 2016? Okay. Passaríamos para o 2016, e o 2016 aqui um ano de um certo classicismo, não é? Aqui de uma vindima diferente, uma vindima mais suculenta, uma vindima madura, no bom sentido. Aqui os vinhos as uvas trouxeram-nos um terroir ainda mais puro, um terroir mais de douro de altitude, um terroir de mineralidade, um terroir ao mesmo tempo de estrutura, de suculência, mas também de gravidade e de mineralidade. E aqui pedi ao João Paulo para nos ajudar na discussão. Eu gostei muito deste 16, quer dizer, eu gostei dos vinhos todos, mas este, quando ao provar primeiro, segundo e terceiro, ao chegarmos a este terceiro, nós encontramos alguns dados que o afastam um bocadinho dos dois primeiros. Aqui há um foco mais evidente logo do ponto de vista aromático, num lado mais mineral, de facto, sentimos na mesma a fruta madura, mas há uma vibração que lhe dá ao mesmo tempo uma certa jovialidade, pelo facto desse caráter mineral ser mais evidente. Há aqui uma fruta chamada fruta amarela, portanto, das ameixas, por exemplo, uma tosta muito suave, com a barrica no ponto certo, e depois há um outro lado muito interessante neste 16 para mim, foi que ele, ao contrário, desenvolve algumas notas florais que não eram evidentes nos dois anteriores, nomeadamente um floral citrino, um lemongrass, que dá, de facto, um caráter diferente e muito preciso. É um vinho extremamente preciso e focado nos vários aspectos, com uma harmonia de conjunto em que há um bom balanço entre as várias componentes e dá uma prova de boca muito, muito ajustada, no sentido em que não sentimos nenhum ponto negativo ou nenhum ponto que seja mais bicudo. Há aqui uma harmonia de conjunto. Eu acho que este vinho está, talvez, no seu melhor momento de prova, por estar ainda com o caráter jovem e, por outro lado, já com estas notas maduras, que não são terpénicas, mas que se nota que é um vinho já com alguns anos e que está tudo de facto, agora no melhor momento. Acho que é um vinho excelente.
Alguma nota, Dirceu, que queira acrescentar? Não, eu acho que eu tinha nas minhas notas capim-limão. Eu acho que é a mesma coisa que o lemongrass. Eu não sei se é português, mas aromas sutis, citrinos, um vegetal positivo, esse capim-limão, folha de louro. Mas também uma das principais notas que eu notei é o que eu concordo com o João Paulo, que é um toque mineral. Esse vinho, para mim, pareceu um vinho mais contido, mais reservado. Ótima frescura e um vinho que vai surpreender, que pode surpreender as pessoas que queiram conhecer o potencial do Douro com relação à produção de vinhos brancos. Excelente e num período muito bom da sua vida, que tem esses aromas jovens, com um pouco de complexidade. Enfim, um belo vinho e que vai continuar envelhecendo por, no mínimo, mais uma década, sem problema. Ok, obrigado, Dirceu. Passaríamos agora ao vinho da colheita de 2018. Esta é também uma colheita icónica, revestida de classicismo, revestida de dados climáticos bastante estáveis, onde conseguimos efetivamente uma vindima no tempo certo, que é sempre muito importante em todos os vinhos, conseguirmos uma vindima no tempo certo. Não vindimar demasiado cedo, nem vindimar demasiado tarde, é um dos segredos para o equilíbrio dos vinhos, para as texturas, para os perfumes, e para a complexidade em si. E 2018 traz-nos isso também. É um vinho complexo, é um vinho ao mesmo tempo elegante, é um vinho de gravidade, é um vinho de estrutura e é um vinho que conta perfeitamente esta história do ano muito equilibrado e do ano muito rico. Portanto, e pedia ao Dirceu para nos ajudar na descrição deste vinho, desta colheita tão especial. Não, o 18 era eu. 18 é o João Não, Paulo. desculpa. Não, É o Dirceu. Dirceu. Força. O vinho para mim, apresenta citrinos, mas uns citrinos um pouco mais maduros, algumas notas de pêssego, de polpa branca. Eu não sei se tem essa fruta em Portugal, mas no Brasil chama-se carambola, ou em inglês é starfruit. Um toque de maçã, pera, melão, algumas flores brancas. Me lembra um pouco um vinho de Borgonha, mas mais do sul, uma região com um pouco mais de sol da Borgonha. A fruta um pouco mais exuberante. Um vinho jovem, um vinho com energia. A madeira aqui está um pouco mais notável, mas uma madeira de excepcional qualidade, um corpo médio, a acidez está viva e vibrante. Como no outro vinho que eu comentei também, eu gostei muito da textura, uma textura cremosa e algumas especiarias doces da madeira. Um vinho harmonioso, eu acho aqui que tanto os aromas e os sabores ainda mostram a sua juventude. E começamos a notar alguns pequenos detalhes da evolução e complexidade. Acho que o melhor elogio que eu posso dar para esse vinho esse vinho parece como conversar com uma pessoa inteligente. Um vinho que não cansa. Você coloca o copo e volta e mostra uma outra dimensão. Um vinho que tem bastante complexidade. Me parece, então, esse é o melhor elogio. Um vinho que não cansa e que me parece que tem muitos traços da Borgonha. Odisseu, só aqui acrescentando que seria a conversa com uma pessoa inteligente, mas ao mesmo tempo uma pessoa algo reservada, não muito faladora. Porque o vinho, eu acho que ele está com uma certa contenção, está numa fase em que está um bocadinho mais fechado que os outros e, portanto, promete ainda bastante, mas ainda não está a revelar tudo. Está ainda a deixar espaço para o futuro e isso é um aspecto muito interessante. Eu diria, se calhar, uma pessoa com sabedoria, não é?
Exato, pode ser também. Na fase de namoro, não dá tudo ainda. E já agora, porque também é um vinho novo, não é? É um vinho de uma colheita recente, 2018, não é? Eu gostaria também de saber a vossa opinião acerca de capacidade de envelhecimento ou de envelhecimento positivo. Na sequência do que disse há bocadinho o Dirceu, eu acho que seguramente uma década, mas eu estaria muito interessado em saber se ele aguentaria 2 décadas. Eu que não sei se eu aguento 2 décadas, mas isso é outra coisa, logo se vê. Mas eu acho que sim, uma década penso que é uma longevidade segura para o vinho. É curioso que o Dirceu utiliza muito os descritores dos citrinos, não é? De fruta cítrica, não é? E é muito engraçado. Existem 3 ou 4 variedades mais antigas, castas mais antigas no Douro, que dão este tipo de aromas. E é certamente a vinha velha, que está na base do Mirabilis branco, que nos traz esta complexidade, esta fruta mais cítrica, que depois combina bem com as tostas da Madeira, com as baunilhas da Madeira e com esta estrutura magnífica que o vinho apresenta. E passaríamos agora para o grande vinho da tarde, o primeiro grande vinho da tarde, da apresentação, que é o Mirabilis 2019. E aqui sim, tal como os outros, mas de uma forma diferente, até porque é a apresentação, até a estrela dos brancos neste momento. E é de um ano também magnífico. Portanto, 19 era um ano de promessa, era um ano que começou muito bem do ponto de vista vitícola e acabou por terminar muito bem do ponto de vista enológico. Temos tudo no ano de 2019. Tivemos chuva na altura certa, tivemos sol na altura certa, tivemos um mês de agosto com temperaturas amenas, tivemos um período de maturação bastante suave, que foi ótimo, que as uvas não apanharam os caldores, não houve excesso de temperatura. Houve sim um tempo próprio para as uvas amadurecerem bem, para que os perfumes se criassem, se conjugassem, para que as texturas se entrelaçassem. Efetivamente é um ano magnífico e efetivamente é um vinho também magnífico. E aqui sim pediria ao João Paulo para que apelem se antecipar desta vez, mesmo ele. Sim, senhor. Eu acho que este vinho tem... a própria cor nos diz que estamos perante um vinho ainda jovem. O vinho está numa fase de adolescência, portanto, já mostra muito o potencial, mas ainda não está a revelar a tal sabedoria, não é? Portanto, é um vinho onde alguns dos elementos que nos outros já estão mais integrados, aqui aparecem em primeiro plano, que é o caso das notas da barrica. Portanto, a tosta da barrica, um certo amanteigado, notas de fruto seco, são aqui mais evidentes exatamente por causa da barrica. No entanto, o que se salienta, apesar desses aromas da barrica estarem mais presentes, é a qualidade da mesma. Portanto, há barricas e barricas, há barricas boas e barricas menos boas, e com uma criteriosa seleção das barricas usadas para fazer o vinho, nós conseguimos ter um vinho que se apresenta inicialmente com mais presença da madeira por ser novo, mas que se percebe que, pela qualidade dessa madeira, nós vamos assegurar uma evolução muito positiva do vinho. Ele tem na mesma uma fruta amarela muito agradável, onde se combina depois na prova de boca com a natural acidez que estes vinhos mostram sempre, com uma grande harmonia e um diálogo. Aqui a palavra diálogo é que eu acho que é interessante, entre a fruta e a madeira, estão em conversações, não é? Não há ainda uma decisão final, mas há aqui um diálogo, uma conversação entre os vários elementos, e o vinho tem cá tudo. Está tudo em pequenino ainda, mas já a mostrar todo o potencial. E nesse aspecto, este será, sem dúvida, o vinho mais longa guarda que nós temos aqui em prova, exatamente dado esse caráter jovem que ele tem. Acho notável. Sim, e acho que é importante também falarmos que este vinho, na forma como é lançado de maneira diferente dos outros, porque tem mais estágio em garrafa, se calhar. Exato. Também da forma como os consumidores estão habituados a vê-lo, não é? Porque normalmente estão habituados muitas vezes a provar
o Mirabilis em setembro e o Mirabilis pouco depois do seu engarrafamento, desta vez vão provar o Mirabilis com quase mais um ano em garrafa. Portanto, a partir de agora... Provavelmente portanto, vocês, é a opção, vocês vão adotar esse critério a partir de agora. Já está adotado. Sim, vão repetir. Exatamente, Eu já acho está que sim, adotado. acho E, que sim. portanto, a partir de agora, portanto, a partir da colheita de 2019, o Mirabilis adiantará sempre a sua data de lançamento, será sempre por volta desta altura, da primavera, e que é para ser flor, não é? Portanto, ao fim de 10 anos também, portanto, será época de flor. Não, será sempre mais tempo em garrafa, porque achamos claramente que este vinho merece. Também, talvez, ao fim deste tempo, nota-se mais um pouco estas notas de madeira ainda quase que um bocadinho cruas, não é? Sem este casamento ideal, mas achamos que é fundamental, este vinho merece. Foi altamente discutido quando estávamos aqui a fazer esta prova vertical internamente e a selecionarmos os vinhos. Nós não fazemos provas verticais internamente todos os dias, não é? Senão não fazíamos outra coisa, não é? E já não tínhamos vinhos e gastávamos os vinhos em histórico todo que tínhamos. Mas foi extremamente interessante, já sabíamos, e aliás, para nós o Mirabilis é sempre um vinho de longevidade, quer o tinto, quer o branco, portanto, praticamente não vemos diferença, mas muito gratos e extremamente contentes por verificarmos que os brancos são grandes vinhos que se aguentam muito tempo, ou seja, cumprem claramente o papel e aquilo que esperávamos deles, todos, desde o primeiro ano ao último, pronto, com aperfeiçoamentos e cada ano é um ano e, portanto, as barricas também não são todas iguais, portanto, as uvas também não são todas iguais, é assim mesmo, a natureza é mesmo, portanto, todos os anos é bom que seja diferente, é assim mesmo, é bom que haja Mirabilis diferentes porque, se me permitem, um produtor de vinhos não é uma fábrica de bolachas, muitas vezes é diferente, não estamos cá a fazer cookies, estamos a fazer grandes vinhos, é completamente diferente. Mas isto para realmente dizermos que não foi uma surpresa, mas foi uma constatação, verificarmos que todos estavam em grande forma, extremamente limpos, extremamente transparentes. E eu falo por mim, tenho muita pena, porque hoje na minha garrafeira privada, em minha casa, houve alguns que bebi antecipadamente. Na Mota, por exemplo, diz que já lá vai, é ótimo que bebemos em tempo. Eu tenho pena de, por exemplo, de algumas caixas não ter guardado alguns vinhos, hoje só posso prová-los em prova vertical, ou quem sabe se algum cliente abrir algumas garrafas para mim e partilhar comigo, mas isto para dizer que vale a pena mudarmos alguns hábitos e provavelmente comprarmos alguns vinhos e uma parte consumirmos e outra parte guardarmos, porque é sempre um bom hábito e estes vinhos, todos que estamos aqui a provar, são merecedores de mais guarda e todos eles aguentam muito tempo. Era o recado que eu queria dar, porque estamos nos 10 anos e é importante referirmos isso, porque são magníficos, maravilhosos. Obrigado, Luís. Já agora, Dirceu, se quiser acrescentar mais umas palavras sábias, seria ótimo. Palavras sábias não sei, mas eu vou tentar falar uma coisa que é exuberância, concentração, uma carga fenólica fabulosa e uma acidez magnífica. Esse vinho, para mim, eu achei excepcional. E, em comum, mostra a evolução de todos os vinhos. Parece que o DNA, o pai dos vinhos é o mesmo que estejam em estágio de evolução diferente. Mas uma coisa interessante que eu acho que esse vinho, particularmente, também me lembra um pouco de alguns vinhos da Borgonha. E aqui eu estou mais... eu vou compartilhar um segredo com vocês. Eu degustei esse vinho já hoje 2 vezes. Hoje cedo, numa temperatura mais baixa, e agora, temperatura um pouco mais alta. Já estão abertos há um pouco de tempo. E hoje cedo, quando eu degustei os vinhos, me lembrou alguns vinhos de Côte de Beaune, para quem conhece a Borgonha bem, mais um Borgonha, um Côte de Beaune mais linear, seria um Chassagne-Montrachet, ou os melhores vinhedos de Saint-Aubin, ou talvez um Puligny-Montrachet, um pouco mais linear. Mas ainda eu concordo com o João Paulo, o vinho ainda está mostra bastante madeira e a exuberância.
mas agora com um pouco mais de temperatura, o vinho ficou ganhou um pouco mais de corpo e um pouco mais amanteigado. Me parece um pouco mais um vinho de Meursault. Não estou falando que o vinho mas tem alguns traços que me lembram Meursault. Hoje cedo me lembrava o Pouligny-Montrachet, um pouco mais linear. Então, como foi falado antes, eu acho que seria muito interessante ter uma caixa do vinho desse e degustar uma garrafa a cada 6 meses, a cada ano, para ver como o vinho vai evoluir. Acho isso interessantíssimo. Mas também fazer o exercício que eu acabei de descrever, degustar o vinho em temperaturas diferentes. O vinho tem muito a oferecer. Okay. Muito obrigada. Eu tinha razão em relação às sábias palavras. Portanto, são umas palavras magníficas. Obrigado, Dirceu. Efetivamente, de 19, efetivamente este vinho de 19, Mirabilis Branco, é um marco para nós. Não é um estilo diferente, e como dizias, Dirceu, mostra o DNA da prova, não é? Da base do Mirabilis, mas ao mesmo tempo reflete muito bem o ano e reflete também a evolução que vamos tendo, tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista de interpretação de terroirs e de vinho, e como do ponto de vista filosófico e de prova. Portanto, isto é ótimo, porque estes vinhos aqui acabam por provar isto mesmo, acabam por provar a nossa evolução enquanto casa, acaba por provar também a nossa evolução enquanto pensamento de fazermos vinhos e fazermos vinhos icónicos. E este vinho branco 19, Mirabilis, está efetivamente num momento jovem, intenso, está a começar a vida, mas tem um potencial magnífico. Aliás, não lhes perguntei isso, e gostava de lhes perguntar também uma estimativa de duração, de evolução positiva deste vinho. É um tricky. Bem, o João Paulo, como é mais velho, vai responder. Não, eu já disse. Já? Tinha dito que era uma década ou duas, talvez. Acho que uma década. Se os outros duraram uma década... Uma década é já ali, não é? Praticamente certeza. Eu acho que eu apostaria em 2 décadas. Mas, Jorge, me manda uma caixa que eu acho que eu vou estar vivo daqui 20 anos ainda, espero eu. Enfim, mas eu tenho uma observação, 2 perguntas. A primeira pergunta é que degustando o 2019 me lembra muito mais Borgonha, e voltando ao 2012, o que eu falei, tem alguns traços de Borgonha e alguns traços de Riesling. Essa evolução que achas que vai acontecer? Os vinhos parece que é isso ou não, Jorge? O que você pensa? É isso. As primeiras edições também na procura das melhores uvas, não é? Portanto, muito provavelmente ainda tiveram na composição algumas castas como o Anner Frio que não se conseguiram tirar muito bem, as malvasias finas e coisas do género, que por vezes podem dar um aroma um bocadinho mais fumado, não é? Uma smoky minerality que depois marca os vinhos na evolução. Estes aromas de Riesling, não é? De terpenos que vão diminuindo à medida que a prova foi decorrendo, efetivamente transformamos o Mirabilis num vinho de uma quase semi-aromático nas primeiras edições para um vinho de contemplação nas últimas edições. Portanto, muito mais no estilo de Borgonha, não é? No estilo de uma Borgonha séria, profunda, no Chassagne ou no Pouligny, ou mesmo no Meursault, como falavas disso. Mas é um estilo que vamos afinando e também os géneros, repara, os géneros também vão sendo, estes últimos géneros, as temperaturas têm sido um bocadinho mais elevadas e as castas semi-aromáticas vão sofrendo mais um bocadinho e, portanto, as castas neutras vão tomando conta dos vinhos, portanto, e os vinhos tendem a ficar um bocadinho mais densos, mais profundos, mais sérios, como é o caso da edição de 2018 e depois da edição de 2019, onde concentra tudo, onde a madeira está presente, mas onde a fruta de caroço está presente, onde os elementos estão todos presentes, onde a transparência e a gravidade acabam por dominar o conjunto.
Nós falamos, acho que o Jorge falou muito bem sobre a evolução na parte de seleção de castas, mas a minha pergunta com relação à viticultura é o que mudou, além da seleção de castas, ou alguma coisa mudou entre os primeiros Mirables e os últimos, com relação à viticultura exclusivamente? Será a Ana melhor? Relativamente ao granjeio, não mudou muita coisa. As alterações climatéricas são notórias, mesmo em altitude. Temos algumas diferenças, temos as estações do ano um bocadinho baralhadas, já não temos o frio intenso em janeiro, fevereiro e março, muitas vezes esse frio acontece em março, abril e maio, mas efetivamente o que mudou é a percentagem das castas, e com a entrada de mais vinhas velhas que vamos encontrando e que vamos trazendo para a nossa adega ao longo do tempo, o mix vai variando ligeiramente. Portanto, nós, à medida que vamos encontrando uvas com o pedigree que nós pretendemos, adquirimos umas e acabamos por deslistar outras. Portanto, esse é um bocadinho o que tem acontecido. Obrigado, Ana. Tintos? Ok, passávamos aos tintos. Ninguém tem nada a dizer sobre os brancos. Vou fazer aqui uma introdução aqui aos tintos. Por favor, Luísa. Vamos lá, então, aqui para organizar aqui a prova dos tintos, acho que também os tintos merecem uma bela introdução. Exatamente. Porque são tintos magníficos, não é? Entramos aqui numa prova também muito séria, aqui completamente diferentes, não é? Se bem que estamos sempre no mesmo perfil Mirabilis, não é? É importantíssimo dizer isto. Pronto, e também remetem a uma história, à mesma história, à história, acho eu, nunca uma história de terroir, que acho que é muito importante dizer. Às vezes as pessoas não compreendiam na altura, quando nós lançamos o Mirabilis, este conceito de Mirabilis, o que era o conceito de Mirabilis, um bocadinho menos bem entendido. Pronto, isto, como referi no início, as viagens foram constantes aqui, em casa, com a equipa toda, sempre fomos muito curiosos. Nunca nos cingimos ao Douro, nunca nos cingimos a Portugal. Não foi para copiar, foi simplesmente para aprender. Portanto, o Douro, como sabem, é uma região de vinho do Porto. Existe, de facto, não digo uma escola, mas existe, a partir dos anos 80, sobretudo dos anos 90, começa-se a fazer mais DOC Douro no Douro e também DOCs Douro com muito mais qualidade em Portugal. Mas, efetivamente, estas viagens do mundo permitem-nos falar com muito mais produtores. E começamos a verificar que havia muita ambição em alguns pequenos produtores, que sentíamos que, em muitos deles, não bastava produzir vinhos bons, nem vinhos muito bons. Todos eles falavam em criar vinhos únicos, vinhos excepcionais, e isto era recorrente, não era recorrente em todas as adegas, não é? E isto mexia connosco, portanto, as adegas eram limpas, portanto, impecáveis, as equipas eram super profissionais e altamente focadas. Na vinha já se trabalhava a seleção da seleção, na adega já se trabalhava a seleção da seleção, algo já estava muito à frente para se trabalhar, de facto, o extraordinário. Quase que humanamente as pessoas se superarem, não diria se superarem à natureza, mas serem exigentes com elas próprias, portanto, selecionarem aquilo que a própria natureza, portanto, selecionarem a matéria-prima e depois fazerem uma seleção na própria adega ou seleção dos lotes. E foi assim um pouco que nasceu o Mirabilis e foi assim que aperfeiçoamos uma série de vinhos, de lotes para vinhos icónicos. E foi assim que nasceu uma ideia aqui na Quinta Nova. Nós fizemos em 2010 o que nós chamamos Ateliê do Vinho, que é uma adega muito simples, é uma adega dentro de uma adega que nós construímos, portanto, nos nossos lagares de granito antigos. Portanto, nós temos duas tipologias de lagar na nossa adega. Temos os lagares antigos de granito de vinho do Porto, que muitas adegas aqui no Douro, como sabem, é tradicional, e temos os lagares mecânicos. E dentro desses lagares colocamos 3 balseiros de madeira, pequeninos, e 2 cubas de inox, com capacidade de vinificação 2 vezes, em cerca de 18 ml. Eu até brinco com alguns clientes e amigos que qualquer pessoa pode ter uma pequena adega numa garagem que é possível fazer 18 ml. Mas esse ateliê de vinho foi extremamente importante, porque era como se fosse, no bom sentido, o nosso laboratório, era o nosso centro de estudo. Tudo era feito de maneira manual
e às vezes até experimentávamos as mesmas uvas ali, em proporção mais pequena, e na adega maior. Portanto, não eram duas adegas, era como se fosse uma cápsula, uma pequenina adega, dentro de uma adega maior. E foi aqui que nasceu o Mirabilis, e foi aqui que aperfeiçoamos as grandes reservas, e foi aqui que nasceram muitos vinhos e foram aperfeiçoados, e muitas experiências que acabaram por não ser lançadas para o mercado e que foram integrados noutros lotes. Portanto, isto foi muito importante quando então íamos para a viticultura, íamos para a vinha e dizíamos assim internamente na empresa: olha, estas são as uvas para o ateliê. Estamos a trabalhar para o ateliê, porque achamos também que era importante darmos um nome para aqui internamente, perceber que aquele trabalho no ateliê, e este nome não vem por acaso, este trabalho no ateliê é um trabalho de manicure, é algo que se passa ali que é diferente. É um ateliê, é um estúdio, é algo que se está a passar, não diria secretamente, mas é algo que se está a passar especial, é um trabalho com carinho. Isto porque nós na Quinta Nova, com 85 hectares, temos 41 parcelas distintas, temos 7 hectares de vinha centenária em terraços e depois temos a maior parte das vinhas, a Ana vai explicar, são já vinhas muito velhas e, portanto, sempre achamos que nunca deveríamos fazer um trabalho tradicional, que era juntarmos as vinhas todas e construirmos um lote. Isto há 10, 15 anos era a nossa filosofia. Porque, sinceramente, eu penso mesmo que é uma pena pegarmos na imensidão do património que temos aqui genético, e não só genético, como a genética que está ligada à geologia da Quinta Nova, que temos diferentes exposições solares, temos diferentes geologia pelos diferentes clives que temos, colocar tudo num lote. Acho uma pena. Uma pena porque temos tanta riqueza patrimonial aqui que é uma pena. E então consideramos logo algum trabalho de território e trabalho que poderia não ser de território. E inspiramos uma vez que foi vinhos sofisticados, que vimos, de facto, vinhos únicos, sofisticados. E chamamos na altura um Mirabilis que seria um Douro para o mundo, ou seja, quase que um Douro que não fosse mundo. Claro que o Mirabilis tinto é 100% uvas da Quinta Nova, só que não é desenhado como sendo um vinho de terroir. Okay? Porque um vinho de terroir na altura era diferente. Hoje em dia considera-se um vinho de terroir um vinho de parcela. Nós temos outros vinhos de parcela, como são o Quinta Nova Referência e o Quinta Nova Grande Reserva, que são parcelas de monovarietais plantadas nos anos 70. Depois, no fundo, das primeiras plantações pós-filoxera em monovarietais, os primeiros estudos efetuados na região, mas este não, teria que ser um vinho de lote, um vinho selecionado, um vinho de facto sofisticado. E é um pouco que este Mirabilis nasce, portanto, um vinho mais fresco, um vinho sofisticado. E eu gostaria, de facto, que o Jorge explicasse aqui, porque este vinho tem algumas premissas que, na altura, a equipa técnica cumpriu, quer na enologia, quer na viticultura, e cumpriu em termos de seleção de castas, porque havia aqui uma casta que era uma premissa essencial, que nós adoramos e que está presente em 25% na Quinta Nova, mas que para este vinho era importante não entrar, porque se entrasse iria marcar muito este vinho e iria colocá-lo muito como terroir e conceito de território de ouro. As premissas não foram fáceis, mas eu percebia, não é? A equipe toda percebeu as premissas que a Luísa nos enviou e, efetivamente, a primeira premissa era que era um vinho que não poderia levar Touriga Nacional na sua composição. E numa região como o Douro, e num local como a Quinta Nova, uma propriedade como a Quinta Nova, com 25% do encepamento em Touriga Nacional, isto limitava-nos bastante. Mas foi ótimo, que assim permitiu-nos olhar para outras parcelas, para outras castas, para outros sistemas, onde poderíamos trazer daí uvas diferentes para originarem vinhos efetivamente diferentes. A segunda premissa é que deveria ser um vinho do Douro, efetivamente, mas que não tivesse aromas do Douro, que não cheirasse a Douro, que fosse um vinho mais de caráter internacional. E também é um desafio enorme, com castas locais, fazermos vinhos de caráter internacional, de vinhos que não lembrem o Douro, foi também um exercício muito peculiar. Mas conseguimos, percebemos as premissas e tentamos, e esforçamos-nos e quase chegamos lá.
E a terceira premissa era que deveria ser um vinho icónico, um vinho para aficionados, um vinho de elevada precisão, e neste aspecto era um vinho que deveria merecer a nossa melhor atenção, sobretudo na parte final do afinamento do lote, das melhores barricas, das melhores vinificações. Portanto, aqui estaria tudo muito dependente do nariz humano, digamos assim. Fomos à vinha, descobrimos o que é que estava na vinha, trouxemos para a adega e experimentamos. É claro que tudo se passa numa base experimental, na primeira fase. As vinificações correram bem. A vinha centenária, que não era novidade nenhuma, deu uvas magníficas, deu vinhos magníficos, que transformamos na base deste Mirabilis. E depois recuperamos uma casta que estava quase perdida, no Douro mesmo, na Quinta Nova não estaria tão perdida, mas que não tinha a atenção devida, que é a tinta amarela. E aqui também fomos buscá-la e trazê-la para um apontamento mais sério, mais icónico, e colocá-la no sítio onde ela deveria sempre estar, que é uma casta de aroma fino, de textura suave, mas ao mesmo tempo de uma gravidade e de uma estrutura muito boa. E depois estes aromas especiados são sempre típicos da tinta amarela, que nos trazem uma envolvência completamente diferente, que nos tiram do Douro e que nos colocam nas grandes regiões vitícolas do mundo. E para começarmos a prova, porque já não há muito tempo, iríamos começar por Mirabilis 2013. Também é um ano desafiante, um ano mais fresco, um ano que acabamos por ter problemas na Quinta Nova do ponto de vista de fornecimento de água. Portanto, foi um ano também muito tricky, muito na tensão, e o vinho reflete isto mesmo. Portanto, e chamava aqui o nosso amigo Dirceu para nos dar uma ajuda na descrição deste vinho, que é a segunda edição. Portanto, a primeira foi em 2011, esta é a segunda edição, é de 2013, que nos traz um aspecto que é um ano mais fresco, que é um ano mais na mineralidade, mas que é um ano efetivamente sui generis para a produção de vinho. Dirceu, por favor. Meu amigo Jorge, esse trabalho não é fácil, porque eu degustei o vinho 3 vezes já, hoje cedo, hoje à tarde e agora, e o vinho é completamente multidimensional. Mas a minha primeira impressão, quando eu degustei o vinho pela primeira vez, é um vinho que é um vinho sedutor, um vinho convidativo. E as frutas que eu encontrei nessas 3 degustações que eu fiz hoje, frutas negras, mirtilho, cerejas negras, algumas frutas secas, uvas passas, às vezes me deu alguns toques de alcaçuz, couro, chocolate preto, terra molhada, vários perfis com muita complexidade, um vinho que já mostra um pouco sua evolução, tem um corpo médio, tem uma bela acidez, tem uma impressão de leveza, uma impressão de frescor. Os taninos são finos, são taninos finos e sofisticados, e na boca me lembra um pouco um toque de em inglês é tar, em português seria alcatrão, que eu encontro em alguns vinhos de Piemonte com um pouco de idade. Eu gostaria de colocar esse vinho numa degustação às cegas, porque é muito, muito difícil. É um estilo entre um Pinot Noir, entre um Syrah e entre um Nebbiolo. Tem a leveza do Pinot Noir, tem a generosidade de fruta do Syrah, tem uma estrutura um pouco do Nebbiolo, tem um pouco de tudo, mas está evoluindo muito, muito bem. E chegando aos 8 anos de idade, e com muita classe, com muita elegância e com harmonia. Obrigado, Dirceu. Não sei se... Obrigado pelas tuas palavras. Aliás, vem nos dar razão, não é? Em que efetivamente conseguimos colocar o vinho numa dimensão global, não é? E de visitar castas internacionais e de visitar, sobretudo, regiões clássicas internacionais, portanto, vitícolas, o que é ótimo.
João, queres-nos ajudar também? Não, quer passar aos 17, que é para a gente ter tempo de fazer tudo. Eu sei. Eu gostava de ouvir. Lá estás tu. Não, mas posso. Gostava de Anda lá, queremos ouvir a tua história. Eu achei curioso os escritores aromáticos que o Dirceu falou, porque, inclusivamente, muitos desses eu tinha-os colocado aqui também no 17. E, portanto, há essa continuidade entre uma coisa e outra. Agora, este é o tipo de vinho que eu ficaria muito atrapalhado numa prova cega, wherever in the world, porque eu não sei se diria que isto era Douro. Mas ficava aqui um bocado sem saber de onde é que havia de dizer que era o vinho. Porque ele tem, estes são os 3 vinhos, são vinhos que têm uma energia aliada a uma potência, mas ao mesmo tempo um polimento que torna tudo um bocado desconcertante. Enfim, adivinhar o vinho também não é a coisa mais importante do mundo, não é? Exatamente. Não é para isso que a gente cá está. Mas esse tem esse caráter que o distingue bastante muitos outros vinhos que nós encontramos aqui no Douro. E nesse aspecto tem um selo especial que eu acho que merece ser salientado. Obrigado. Está a ver, Luísa? Conseguimos. Vamos lá. Fico contente. Ok, contente. Fico contente. Ok. É um grande vinho. É um vinho de contemplação, completamente. Passávamos ao 2017, que é uma colheita também ela icónica, não é? Um ano revestido de um classicismo enorme, que catapultou também a região do Douro para o mundo, não é? Que foi o último grande ano vitícola. Sobretudo, não mexemos no lote, não mexemos na composição, não mexemos em nada. Interpretamos, colhemos na altura certa, vinificamos da mesma forma. Como estamos mais velhos, vinificamos se calhar de uma forma diferente e de uma forma mais inteligente, conseguimos explorar e conseguimos trazer este vinho de uma intensidade magnífica, de uma fruta magnífica, intenso ainda, muito baseado nas frutas primárias, na fruta primária da uva e ao mesmo tempo na especiaria, no cedro, no balsâmico. É um vinho de um nervosismo atroz, é um vinho que está em tensão sempre, de uma acidez muito fixa, muito boa, muito vivificante, que mantém e que manterá o vinho numa evolução muito positiva. E para isto mesmo, queria perguntar ao João Paulo, que ele já tem ali a cábula dele. Este vinho tem um pormenor importante em relação ao 13, tem bastante menos tempo de barrica. Ou seja, vocês aqui tiveram o cuidado de só lá deixar ficar o vinho o tempo necessário para que ele não ficasse excessivamente marcado pela madeira. E isso resultou muito bem. O vinho está tem um perfil que eu chamaria um pouco mais escuro e mais denso do que o 13, portanto, ainda menos falador. Fala muito pouco connosco. Aqui salienta-se muito o lado mais da fruta negra e o lado mais químico, que nós podemos encontrar, a química aqui no bom sentido, aqui do vinho, e com aquelas notas que nós encontramos que da fruta negra, como as amoras, aqui muito conjugadas com o chocolate amargo, que não traz doçura à boca, mas que lhe dá um caráter, apesar de tudo, muito vigoroso e que dá-nos a sensação de que estamos a provar um diamante em bruto, que precisa de ser um bocadinho polido pelo tempo, porque tem cá estas características que depois... Mas ele tem muito nervo e dá uma prova... Não, a palavra que eu provavelmente mais associaria com este vinho é perigo. Este vinho é perigoso, porque a pessoa começa a beber e depois quando dá por ele... Tem muita garra. Tem garra. Quer dizer que a pessoa fica agarrado, não é? É um vinho muito atraente nesse aspecto. Tem essa atração da juventude e ao mesmo tempo do vigor. E essa combinação resulta na perfeição, mas torna o vinho muito perigoso, que a pessoa quer ver tudo a correr. Mas vamos Obrigado, com calma João. que ele também tem tempo, o vinho. Exatamente. Está cá para ter tempo. Exato. Não é? Eu acho que é um vinho muito interessante. Tem muito tempo para se mostrar. Dirceu, quer acrescentar mais... Tá bom? Então, rápido, os descritivos que o João Paulo usou são os mesmos que as minhas frutas negras, amoras, chocolate, etc. Eu adicionei algumas ervas secas, esteva, terra molhada, mas um vinho está um pouco mais, em inglês é backwards, um pouco mais sério, um pouco mais contido. Está um pouco mais reservado, mas com um potencial fantástico. Faz todo sentido, porque vindo de uma colheita mais recente, não é? E de um ano clássico, portanto é natural que manifeste esse
Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa. Também é assim, eu acho que todos os miráveis que nós criamos, quando são mais jovens, são todos altamente reservados, não é? Porque assim, se nós tivéssemos agora a aprovar o 2011, tivéssemos aprovado o 2013, agora jovens, com 2 anos, eles estavam todos altamente reservados. Portanto, como o João Paulo disse, estamos a falar com alguém inteligente ou altamente sabedor que nunca se aproxima logo. E, portanto, que nunca diz um olá extremamente contido, não é? Portanto, o Mirabos é um vinho assim, é um vinho que foi programado, ou não foi programado, portanto, ele foi feito com emoção, mas sempre pensado que é um vinho que não se mostra de forma imediata, como alguns vinhos que nós estamos habituados muitas vezes a beber. Portanto, não é para ser um vinho estrondoso à primeira, é um vinho para perdurar e é um vinho que supostamente só se vai mostrar ao fim de 7 anos. Esta é a promessa inicial. E acho que, pronto, quando estamos a provar é isso que sentimos. E, portanto, quando estamos a provar o 2017 e vamos provar o 2019, portanto, é muito difícil sentirmos porque ele encaixa-se, portanto, ele não se vai nunca mostrar tão cedo. Nunca se vai mostrar. E, portanto, aqui então temos mesmo que comprar muitas caixas e guardá-las. Guardá-las bem guardadas, no sítio certo, fechadas à chave, uma vez que é um vinho tão sedutor. Mas é mesmo, eu acho que é uma pena, portanto, podemos abrir uma garrafa ou outra por curiosidade e irmos abrindo ao longo da vida, porque realmente o projeto Os Vinhos Miráveis é mesmo isso, é uma pena, acho eu, usufruímos deles tão cedo, é uma grande pena, acho que é mesmo. Precisam mesmo de tempo. Passaríamos então ao 19, não é? Sim. A grande estrela da tarde também, não é? 19 de tinto, uma vindima magnífica. Como é lógico, uma vindima recente, uma vindima que podíamos falar mais por ter sido tão recente, não é? Ainda está na memória, portanto. E o exercício que eu faço, sempre que me lembro de 2019, é de um ano efetivamente bastante equilibrado, temperaturas moderadas, período de maturação mais longo, e conseguimos, no copo, conseguimos descrever, conseguimos aperceber-nos dessa evolução climática do ano, da chuva moderada também, e sobretudo, que foi um ano em que as uvas se expressaram muito bem, de uma fruta preta muito pura, muito precisa, muito elegante, e ao mesmo tempo são vinhos de gravidade, vinhos autênticos, vinhos que parece que foram sacados mesmo do xisto mais profundo e colocados na garrafa. Dá a mesma impressão quase que a vinificação não existiu, portanto que o vinho saiu do xisto e entrou na garrafa diretamente. Está aqui tudo ainda em tensão e nervosismo, tudo no potencial, num diamante por dilapidar, portanto está aqui tudo ainda muito, muito contido. E aqui pedi ao Dirceu a ajuda dele para nos ajudar a descrever este vinho e este potencial. Eu estava pensando em algumas coisas que às vezes os franceses dizem em Bordeaux, que um vinho às vezes precisa de alguns anos, 5, 10, 15 anos para se mostrar. E eu lembro de ter feito a prova do Zempremot 2010. E muitos dos vinhos estavam com uma exuberância de fruta fantástica e já prontos para beber. Logicamente que os vinhos prometiam muito mais no futuro, mas estavam acessíveis. E esse vinho me lembra isso. Sim, esse vinho está jovem, mas tá um vinho para mim que parece que nasceu já pronto. E só vai melhorar. Uma fantástica pureza de frutas, um vinho que esbanja classe, frutas escuras, mostra um vinho impactante, com geleia de amoras, cerejas negras, mirtilho, chocolate preto. E, na boca, uma percepção inicial com essa exuberância, mas também com muito boa acidez. A estrutura ainda um pouco firme, mas os taninos são taninos finos, são taninos sofisticados. Um vinho que ainda está, em inglês seria tight, seria um vinho ainda compacto, mas com excelente concentração de frutas. A madeira se mostra, logicamente, mas é uma madeira de muita classe.
um potencial fantástico. Esse vinho vai muito mais do que 2 décadas, mas está acessível hoje. Esse vinho, talvez seja até um crime beber esse vinho hoje, mas vai dar prazer para muitas pessoas, por essa generosidade de fruta. Então, são esses meus comentários. Obrigado, Dirceu. João, queres acrescentar? Só pouca coisa, mas acho que este vinho também há uma palavra que se pode aqui aplicar, um bocadinho assustadora, mas que é monstruoso. Temos aqui um monstro... Pode acrescentar outra, pode ser? Pode. Maravilhoso. Pode ser? Um monstro maravilhoso. Mas o monstruoso aqui tem um caráter fortemente positivo, não é? Quer dizer, é um vinho com uma estrutura tal... e este aspecto que o Dirceu falou é importante porque mesmo nos grandes vinhos, nomeadamente se estivermos a falar dos vinhos de Bordeaux, se fizermos as provas en primeur dos vinhos de Bordeaux, os grandes nomes, os grandes vinhos são logo bebíveis, mesmo quando estão ainda estão na barrica do primeiro ano, quando se está a fazer a prova, e eles já dão a noção do que é que são, do que é que virão a ser, mas não são intratáveis quando são muito novos. E este vinho tem esta característica, tem uma estrutura de boca fantástica. Eu acho que nesse aspecto é um bocadinho diferente dos anteriores. Eu acho que é um caminho, eu acho que é um degrau acima. Subiram um degrau de complexidade, de riqueza, de equilíbrio interior. E eu acho que vai ser um vinho, de facto, com uma enorme longevidade. Vai ser fantástico. Muito obrigado, João. Bem, agora sugeria, eu tinha aqui algumas questões aqui a colocar aos nossos convidados, que eu estou muito curiosa, porque acho que estamos a falar de 10 anos, não é? E, portanto, independentemente das questões do público, eu queria colocar aqui algumas questões aos nossos convidados, que é falarmos aqui um bocadinho do tema hoje que nos une, que é os 10 anos. E temos aqui um convidado nacional e outro convidado internacional. E eu queria saber as vossas opiniões. Um bocadinho esta temática é 10 anos de Douro, 10 anos de desenvolvimento de Douro, que tanto têm vivido e acompanhado o desenvolvimento dos vinhos de DOC Douro no Douro. Se calhar começava pelo João Paulo, porque as honras da casa permitem que comecemos pelo português. Se assim permite, disse ele, se não leva a mal, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião e de saber o que é que gostaria de partilhar connosco, como é que vê estes 10 anos no Douro, o que é que vê o desenvolvimento, o que é que acha que é o futuro, partilhar um pouco connosco. Bom, em relação a estes 10 anos do Douro, eu acho que podemos dividir isto em algumas características que se notavam nestes últimos 10 anos do Douro que não são específicos desta década. São fenómenos que já vêm da década anterior. Digamos que a história atual dos DOC Douros se pode pôr dos últimos 25 anos. Mais ou menos de 95 para cá. Enfim, antes de 95 havia alguma coisa, mas de facto muito pouco. E isso que já vem de trás em relação ao Douro, começou logo a questão de o desenvolvimento dos vinhos brancos, que é uma questão muito importante, porque o Douro nunca foi conotado com vinhos brancos DOC Douro. As uvas que se produziam no Douro eram utilizadas para fazer vinho do Porto Branco e, portanto, essa transferência de uvas que eram destinadas a Porto para DOC foi um fenómeno que se tem vindo a acentuar. Eu acho que todos ganharam com isso, porque o vinho do Porto não perdeu nada, porque os vinhos do Porto correntes, brancos, não são vinhos, de facto, de notáveis, e por isso os DOCs ganharam com isso. Outro aspecto muito importante que já vinha de trás foi essa ideia da preservação e conservação das vinhas velhas, a procura das vinhas em altitude, em que se vai buscar uvas de maior frescura para fazer não só os vinhos brancos, porque eu acho que a ideia que nós temos é que o Douro é uma região quente, mas com as múltiplas exposições solares que nós temos, que jogando exposição solar com altitude, nós podemos ter encostas de grande frescura que podem gerar tintos muito abertos e muito leves e outras viradas a sul em cotas mais baixas com vinhos maduros e muito cheios. Portanto, esta complexidade que o Douro pode permitir tem-se vindo a acentuar nos últimos anos, na medida em que os próprios produtores estão à procura de todas as cambiantes possíveis para encontrar qual é a parcela que vai expressar melhor o vinho que eu quero fazer. Depois, um fenómeno que já se verificava na primeira década deste século foi a questão de
os DOCs de Douro passou a ser um assunto em cima da mesa para todas as empresas vindo do Porto, com exceção do Grupo Taylors. Portanto, toda a gente passou a estar interessada nos DOCs de Douro, saber o que fazer às uvas que não tinham benefício, e isso veio enriquecer a região com esta variedade imensa de vinhos DOC de Douro, que é uma variedade que também tem o reverso da medalha, que é variedade a mais. Ou seja, há muita gente a produzir DOC de Douro, mas em quantidades ínfimas. São muitos produtores que não têm depois distribuidor, que não têm onde colocar os seus vinhos. Os vinhos são bons, porque naturalmente as uvas eram boas, os vinhos são bons, e é uma pena, no fundo só a crítica, e eu falo um bocadinho por mim, mandam-me os vinhos para eu provar, ou para guias, ou para a revista, e muitos dos consumidores não vão nunca ter acesso a esses vinhos, porque os vinhos circulam muito pouco. Portanto, esta proliferação de marcas do Douro, que dá uma ideia de diversidade que existe, mas falta um bocadinho mais de concentração para podermos ter projetos com pés e cabeça e que tenham viabilidade económica. Depois, outros pormenores que vêm ainda da década anterior, um decréscimo do peso das barricas novas nos vinhos, quer nos brancos, quer nos tintos. Os próprios produtores começaram a perceber que, jogando num bom equilíbrio entre barricas novas e barricas velhas, conseguiam vinhos de maior expressão da região e, portanto, há aqui uma nova atitude em relação ao uso da barrica que é muito positiva e que corresponde, de certa forma, também a uma modificação do gosto internacional, que mesmo em termos de vinhos de outros países, esta tendência é um facto. As pessoas estão a usar menos barricas nos brancos novas, menos barricas novas nos tintos, jogando com mais outros fatores. Depois de uns primeiros 15 anos de grande euforia de vinhos varietais, o Douro diminuiu um bocadinho essa febre, deixámos de ter cada produtor com uma panóplia de vinhos, cada um de sua casta, para mostrar o que é que tinha, e, digamos, houve um recentrar de vinhos em que os lotes voltaram a ser, os blends voltaram a ser as marcas importantes dos produtores, e depois, pontualmente, aqui ou ali, um vinho varietal que pode ter uma característica diferente. Depois, mais recentemente, nesta década que nós estamos agora a concluir, há um fenómeno muito interessante de progressão da região em termos de DOC de Douro para o Douro Superior. Portanto, aquilo que há 15 anos eram margens de rio que estavam completamente improdutivas, tornaram-se zonas hoje preenchidas com vinhas. Hoje é difícil encontrar terrenos disponíveis à beira-rio, nomeadamente para se fazer vinhas, mesmo no Douro Superior. Portanto, há uma expansão da região, no caso do Douro Superior. Há uma certa redescoberta de castas antigas, que podem ter ainda um caráter experimental, mas que significam que os produtores estão atentos àquilo que podem vir a ser as alterações climáticas, que se calhar vão ter que obrigar uma recomposição do que é que se está a plantar no Douro, que possa fazer face a essas alterações climáticas, e é assim que nós voltámos a ouvir falar de castas que só conhecíamos às vezes na listagem das castas. Ninguém conhecia vinhos feitos com essas castas, como a Malvasia Preta, a Tóriga Fêmea, o Donzelinho, a Tinta Francisca ou mesmo o Bastardo. Portanto, há aqui uma nova atitude em relação a uma coisa que é antiga. A atitude é nova, mas as castas já cá estavam. E esta redescoberta pode ser interessante porque vai gerar trunfos para aquilo que possa ser o futuro a médio prazo. Depois, há um ou outro aspecto importante que eu gostaria de falar, mais em termos de alguns problemas que ainda se mantêm, mas que eventualmente posso fazer isto numa segunda fase, deixando agora o Dirceu talvez falar um pouco sobre o que é que ele tem sobre a perspectiva internacional dos vinhos do Douro. Dirceu. Nós estamos todos com um bocadinho falta de tempo, não é? Porque temos que deixar algum tempo aqui para as questões, mas vamos embora, Dirceu, vamos lá. Vamos lá. Com garra, com garra. A perspectiva internacional na última década, a primeira pergunta depende do ponto de vista de quem? Se falamos dos produtores, dos críticos e dos consumidores mais envolvidos, logicamente que a qualidade melhorou significativamente, como talvez nenhuma região do mundo.
A qualidade média é muito superior nos últimos 10 anos. O Douro ganhou massa crítica com relação aos vinhos de alta gama, ganhou mais diversidade com relação a estilos de vinho, ganhou mais visibilidade na mídia e, consequentemente e positivamente, preços mais elevados. Mas, na minha opinião, existe um atraso bastante grande com relação à disseminação da informação entre um extremo e o outro. Vou explicar. A mensagem que vai do produtor local para um especialista, para as publicações internacionais, para depois passar para os compradores, para os sommeliers, depois passando pelos consumidores mais envolvidos e por um consumidor geral, demora muito tempo, demora cerca de 10 anos. Eu vou dar vários exemplos, alguns exemplos. Eu tenho aqui perto da minha casa um restaurante que chama Miller & Carter. Eu não escolhi esse restaurante por questão de conveniência, mas por questão de importância, porque faz parte de uma cadeia de mais de 2.000 restaurantes aqui no Reino Unido. Existem na carta 10 vinhos tintos. E nessa carta existem 3 vinhos da Argentina e nenhum vinho do Douro. Talvez esse não seja o correto para os vinhos do Douro, porque os preços precisam ser, talvez, muito competitivos. Então, vamos mudar para um restaurante de mais alto nível. Hyde, que é um restaurante aqui de Londres, que tem uma estrela Michelin, que tem 600 referências de vinhos e somente 2 vinhos do Douro. A minha experiência pessoal, há cerca de 10 anos atrás, voltando 10 anos, eu coloquei 2 vinhos do Douro, um branco e um tinto, como comprador numa distribuidora de bastante de alto nível e bastante grande. E eu vou explicar que era muito difícil vender os vinhos do Douro. Era mais fácil vender um vinho português, cuja a marca era um pouco mais forte, de outra região. E até 5 anos atrás, era um grande desafio vender uma pequena alocação de um grande produtor português, que tem vinhos específicos, vinhos velhos, não preciso falar o nome, mas é um vinho do Douro, um excelente vinho do Douro. E se comparar com o Henschke ou com o Opus One, esses vinhos do Novo Mundo, esses vinhos tinham as pessoas esperando para ser comprado. Então não é... Ainda não conhecem Mirabilis todos, se calhar ainda não conhecem todos Mirabilis. Deveria ser. Se calhar nós estamos a vender muito Mirabilis no mercado nacional e pouco no mercado internacional. Se calhar quando conhecerem Mirabilis, se calhar, quem sabe. Talvez. Se calhar é esse o nosso defeito. Mas eu acho que tem vários exemplos. Esses são do on-trade, do off-trade, nos supermercados como o Tesco, que tem 648 referências de vinhos, e tem apenas um vinho do Douro, ou um supermercado de mais alto nível que chama-se Waitrose. Tem 1.104 referências de vinhos, tem 44 vinhos do Porto, e somente 2 referências de vinhos tintos do Douro, e vinhos baratos. E tem vários exemplos. Eu não vou continuar, mas tem vários exemplos. O que eu quero dizer é o seguinte, que numa perspectiva internacional, nos últimos 10 anos, a qualidade melhorou, ganhou mais massa crítica, com certeza, os vinhos de mais alta gama, ganhou diversidade, ganhou visibilidade, mas, independente do canal, eu falei só da Inglaterra, é que por falta de tempo você podia falar sobre Hong Kong, tem exemplos de Hong Kong, tem exemplos dos Estados Unidos. Independente do canal e independente do país, o número de referências do Douro não faz jus ao que aconteceu na região nos últimos 10 anos. Então, o que é preciso ser feito agora é continuar fazendo trabalhos como esse. Esses eventos são essenciais. É trabalhar na comunicação,
E, em paralelo, eu acho que o Douro precisa conseguir um espaço na mente do consumidor. Se for fazer uma lista, eu faço lista para vários negócios, não somente na Inglaterra, mas como na África, no Brasil, nos Estados Unidos. Douro precisa conseguir um espaço nas cartas e na mente do consumidor. Se tiver uma carta sem Malbec, sem Rioja, é uma carta de vinho incompleta. E o Douro precisa obter essa percepção que sem um vinho Douro, concordo a consigo. carta está incompleta. Dirceu, só dizia, eu só peço desculpa interrompê-lo, porque nós estamos aqui um bocadinho out of limit em termos de timing, mas pronto, para dizer o seguinte, eu acho que o Douro é realmente uma região histórica no vinho do Porto e nova no vinho do Douro, não é? Como nós sabemos, é uma região que tem cerca de 20 anos em história à séria do DOC Douro, portanto temos no mínimo mais 20 anos para percorrer, está mais do que no momento de nós começarmos a colocar o Douro em alta por esse mundo fora. Desculpa, mas isto o que o Dirceu disse é uma espécie de um boletim de recados para a Vinha Portugal. É. Espero que nos estejam a ouvir. Espero que nos estejam a ouvir, mas vamos gravar e para depois mandar a cassete. Não, acho que é importantíssimo o que está a dizer. Acho que é importantíssimo continuar e não deixar de convidar sommeliers, não deixar de convidar e perceber que Portugal que está diferente, porque Portugal há 10 anos, como o Dirceu diz, era uma realidade e Portugal há 10 anos é outra realidade, fez-se imenso, renovou-se a adegas, renovou-se viticultura, faz vinhos icónicos que antigamente não se fazia, faz vinhos brancos maravilhosos, faz vinhos tintos maravilhosos, portanto é uma analogia com muito mais finesse, com muito mais sofisticação. Portanto, agora é que deviam trazer os jornalistas, agora é que deviam trazer os sommeliers, agora é que é a altura de trazer essa gente toda para perceber que grandes vinhos nós temos em Portugal. Estou de acordo, Dirceu, só estou aqui a quebrar um bocadinho a sua conversação, porque há aqui 4 ou 5 perguntas que há mais pessoas que queiram fazer. Não sei se quer fazer mais alguma questão, porque realmente estamos aqui um bocadinho contra o tempo e acho que era importante respondermos aqui às questões, porque há várias pessoas também da restauração que estão aqui a acompanhar-nos e eu sei que querem entretanto, esta semana, como sabem, em Portugal, estamos em abertura de turismo e em abertura de confinamento. Pós-confinamento, há uma grande festa, finalmente. Estamos a abrir a nossa economia, há boas notícias, portanto, há pessoas nas esplanadas, há pessoas a consumir, há momentos miráveis para vir, eu acho que sim, há alegria no país, que é ótimo, tivemos muitos meses em casa e, portanto, as pessoas também querem, e muito bem, ir trabalhar e ir para as suas casas e, portanto, não sei se há mais alguma questão da parte de vocês ou se coloco também as questões do público que aqui temos. Sim, é melhor. Pronto. Então, eu tenho aqui uma questão eu vou referir os nomes, porque houve pessoas aqui que não me pediram anonimato e, portanto, vou referir. Há aqui uma questão, há aqui uma questão em inglês, mas eu vou referir em português. Não vou referir exatamente igual, mas vou referir. Há aqui uma questão do Sr. Luke Gibson, que coloca a questão que sente que de 2017 para 2019 que percebe que o preço impulsionou bastante e se realmente se justifica essa diferença de preço. Portanto, eu tenho que responder por conta que realmente acho que a pergunta é mesmo para mim. E, portanto, é sempre uma tricky question, não é? Portanto, a questão do preço. E é assim, o preço realmente, portanto, subiu, evidentemente, todos nós sabemos, e se calhar também o de 2017 poderia eventualmente também não estar no preço correto, não é? É sempre uma decisão difícil também de a recebermos ou de aceitarmos e também nós decidimos internamente. Claramente o 2019 trata-se do grande vinho e trata-se também de um upgrade aqui feito em casa, portanto, uma vindima excepcional. E trata-se de um trabalho feito, de uma seleção feita em casa de um vinho excepcional. Nós achamos, em equipa e em casa, que estava mais do que na altura, de facto, de subirmos este vinho, porque era merecedor desse preço. Provavelmente o 2017 também, eventualmente, poderia até ascender a um preço mais elevado, mas se calhar pelo mercado, pelo vinho em si, pela marca em si, achamos melhor não subirmos tão alto porque poderia, mas depois percebemos que
que realmente o vinho vendeu-se rapidamente, mas há claramente uma diferença, e eu não gosto de falar muito em diferenças porque estaria, de facto, claramente a considerar que os outros Mirables que seriam inferiores, não se trata disso, mas acho que já aqui foi falado por muitas pessoas, trata-se de um ano extraordinário, trata-se de um vinho extraordinário, e o que eu queria dizer, Sr. Gibson, se não fique com receio, pode ter a certeza absoluta que se comprar este vinho fica extraordinariamente satisfeito, lhe garanto. Eu sei que é um pouco caro, se calhar, e vai ver que é um investimento, eu posso dizer que é fantástico. Olha, nós estamos maravilhados com este vinho, não temos dúvidas nenhumas do lote que fizemos, é fantástico. Acho que estamos aqui com 2 provadores profissionais que são fora da nossa casa e que estão os 2 assim a dizer com a cabeça, porque é mesmo maravilhoso. E, portanto, aqui está a justificação, não é uma oportunidade, mas como considera, pronto, às vezes as marcas também têm que ter os seus ajustes, portanto, também se calhar não ajustamos em 2017, terá que ser efetivamente em 2019. Há aqui uma pergunta e 2 perguntas, portanto, uma é do Tiago Silva e do Dr. Axel Prost, que conhecemos tão bem. Eu vou colocar estas 2 perguntas juntas numa e vai responder o Jorge Alves e a Ana. Uma tem a ver como chegar a este vinho tão jovem e tão pronto a consumo e ao mesmo tempo com potencial extraordinário de guarda, como se... Não é esta pergunta é para o João Paulo. Portanto, além da escolha das castas, como se chega a um Mirables tinto que não transpira o Douro? Como é que um vinho de parcela Quinta Nova e a que altitude são estas parcelas? E o Axel Prost pergunta, did you change anything? Portanto, se nós alteramos alguma coisa, especificamente na produção dos vinhos Mirables ao longo destes últimos 10 anos. Portanto, eu penso que ele se refere à produção da viticultura e à produção de enologia, não é? Portanto, são 2 perguntas, uma feita pelo Sr. Tiago Silva e outra feita pelo Axel Prost. A pergunta do Sr. Tiago Silva, o que temos para dizer e que acaba por ser refletido em cada copo de Mirabilis é efetivamente uma enologia mais protetora que temos tido nos últimos anos. Os vinhos são menos expostos ao oxigênio, portanto, digamos que temos uma vinificação em redução para proteger aromas, para proteger estruturas, para proteger taninos e dessa forma o vinho não se manifestar tanto como Douro, entre aspas, e se manifestar mais como um vinho internacional. Relativamente à altitude das parcelas, acho que a Ana poderia falar um bocadinho sobre isso. Sim, temos na nossa vinha velha, portanto, 2 parcelas, uma com exposição nascente, outra poente, e que estão as duas em uma altitude entre os 190 e os 160 metros, e depois temos a nossa tinta amarela, com uma exposição sul, que está entre os 180 e os 200 metros de altitude. Relativamente aos ajustamentos de o que é que mudou, não é? Além do preço, não é? O que é que mudou muito mais, não é? Houve pequenos ajustes, isto para a pergunta do Axel Prost, meu amigo. Não houve mudanças significativas, houve sim ajustamentos. Também, repara, em 2011, quando começamos com o projeto Mirabilis, as condições climáticas eram umas, 10 anos mais tarde, se formos ao registro, são outros. E nós tivemos, só por causa disso, e ainda que fosse só por causa disso, já teríamos de ter uma belíssima adaptação às condições, tanto de viticultura como depois às condições de enologia. E fomos sempre acompanhando. Mas, sobretudo, nos últimos 2 anos, como eu tinha falado, temos uma ideia muito maior de vinificarmos em redução, de vinificarmos com uma enologia mais protetora e, ao mesmo tempo, estamos muito mais atentos à prova, ao exercício da prova e mesmo à filosofia de provar os vinhos de uma forma diferente e fora de muros. Obrigado. E aqui outra pergunta do Tiago Silva novamente, que é uma pessoa curiosa, muito bem, e acho que se calhar vou colocar esta questão ao João Paulo e se calhar o Jorge também completa um bocadinho, que é o seguinte, portanto, como chegar a este vinho tão jovem e tão pronto a consumo e ao mesmo tempo com potencial extraordinário de guarda? Como se foge à dureza de um vinho típico do Douro, fechado, estilo sobreiro verde? Ora bem, isto apanha também à morina, boa, não é? É sobreiro, portanto vai tudo. Não, eu, como observador externo, porque eu não faço vinhos, não é? O que eu percebo, às vezes, pelas provas que vou fazendo, é que exige-se para isso um trabalho muito filigránico, muito de orivesaria em termos de enologia, não é? Porque tem que se saber como domesticar taninos, como preservar acidezes,
como conservar a fruta e como os momentos certos de vindima, tudo isso são fatores que podem, depois conjugados, ajudar a ter um vinho potente, mas não agressivo. Porque a tradição aqui de há 30 anos, por exemplo, era que os vinhos potentes eram imbebíveis em novos porque eram muito agressivos de taninos, rascantes quase, e que já se sabia que se tinha que esperar 20 anos para os beber. E, portanto, essas mudanças de enologia, mudança do conceito de como trabalhar a uva na adega, desde a prensagem, a pisapé ou não, as macerações, as extrações, tudo isso pode permitir fazer um vinho muito potente, mas com elegância desde o princípio. E é isso que eu acho que aqui se chegou facilmente a esse ponto. Foi aí que o ateliê nos ajudou muito, nesse trabalho. Existe efetivamente uma palavra, não é? Um adjetivo que é a sofisticação, não é? Que acaba por explicar também um bocado isto tudo. Os vinhos são mais sofisticados. Nós cada vez, embora se procure energia, embora se procure estrutura, embora se procure gravidade nos vinhos, mas também longevidade, não é? Porque é por isso que os vinhos valem, é pela longevidade também que possam ter, ou que possam expressar, ou potencial longevidade, eles têm efetivamente que dar uma prova muito mais cedo. E os grandes vinhos efetivamente têm essa característica. São grandes vinhos logo à nascença. E a sofisticação é uma característica sempre dos grandes vinhos. Podemos ter grandes vinhos que são ligeiramente bebíveis, ou têm uma duração maior ou uma duração ligeiramente menor. Mas a sofisticação e a prova inicial são fundamentais na definição dos grandes vinhos. Aquilo que o João Paulo Martins disse, e bem, a vinificação mais cuidada, a atenção à cuidado, a prova. Reparem, a nossa câmara de prova interna são 3 mulheres e um rapaz. Portanto, quer dizer, isto é muito sofisticada também. Isto traz outra dimensão à prova e à escolha e ao lote e ao produto final, ao grande Temos vinho. aqui mais 2 perguntas, estamos completamente fora de tempo, mas eu acho que há 2 perguntas aqui que têm que ser respondidas. Uma delas foi-nos colocada pelo nosso Dirceu. Estava a responder. Foi aqui colocada pelo Dirceu, que colocou, e disse: Luísa, não se esqueça da pergunta que coloquei ontem à noite sobre a questão do legado. Está aqui ele a dizer a questão do legado. Mas não confundam, não é? E, portanto, o Dirceu colocou ontem à noite aqui a questão de o que era para nós e para mim a questão do legado de Miráveis na região de Marcada do Douro. E, portanto, não se esqueça de pensar um pouco, e está aqui a questão, portanto, depois de manhã, e aqui está o que é o legado de Miráveis, o que acha que é o legado de Miráveis. E, portanto, estive aqui a pensar em algumas questões e realmente, pensando bem, eu acho que o legado, se é que assim podemos chamar, em termos Miráveis, eu acho que é assumir o património, se assim posso dizer. Acho que é assumir o património do Douro, não é? Na sua genética, na sua geologia, na sua cultura como um todo. Pronto, a primeira questão que eu coloquei aqui, espero ter respondido à sua questão, Dirceu. A segunda é assumir a diferença, não é? E eu escrevi aqui à boa maneira portuguesa, que é: muitas vezes estamos sempre a tentar copiar, a minha adega tem que ser maior que a tua, o meu automóvel tem que ser maior que o teu, isto é muito português. E neste caso eu acho que é assim: o meu muro, o meu terraço, o meu socalco é diferente do teu. E portanto, e por isso, acho que é mesmo, aqui a palavra tem que ser não copiar, mas sim ultrapassar. E portanto, e que copiar é realmente limitar a mente humana. E portanto, temos que ser diferentes, fazer diferente. Depois a questão do sonho, não é? O sonho, a vontade de irmos mais à frente, mais longe, e o homem que sonha cria também uma obra, não é? Eu acho que é isto. E o que é criar uma obra? Uma obra é criar, portanto, algo extraordinário. E algo que é extraordinário só pode ser uma obra única, não é? E outra vez, não basta para criarmos vinhos extraordinários, não podem nem ser bons, nem muito bons. Temos que ser vinhos de excelência. E, portanto, espero ter respondido à sua pergunta. Vinhos que perpetuam no tempo, Dirceu. Espero ter respondido. Temos aqui, por último, uma pergunta do Sr. António Simões. O que pensam de muitas adegas terem imensas marcas de vinho e que, felizmente, o Jorge Alves não faz isso. Os copos que estão a utilizar são os indicados para beber vinhos brancos e tintos. Portanto, os copos que nós estamos a utilizar são copos simples, são os copos da Rila, chamados copos de prova, portanto, são os copos de Cabernet, não é? Portanto, são copos de bom preço. Sim, são indicados para branco e para tinto, são copos perfeitamente acessíveis em vários sítios.
Sim, nós não somos muito fundamentalistas e muito complicados. Nós achamos que este é o primeiro passo nos copos. Claro que há copos ótimos. Não gostamos de copos de boca muitíssimo aberta. Claro que podemos estar a falar de muitos copos, mas consideramos que se as pessoas não têm muitos copos, achamos que pelo menos este tipo de copo, que é este, que é um copo Riedel simples, para branco e para tinto. Portanto, achamos que este copo normal de Riedel, que é um copo que tem um preço simpático, que pode ir à máquina de lavar, isto sempre sem presunções miráveis, ok? Portanto, sermos bastante práticos, achamos que é um copo nos dias a dias do século XXI prático, toda a gente tem refeições práticas, está em casa, achamos que é um copo que dá para qualquer tipo de vinho, simples. Portanto, podemos escolher uma boca um bocadinho mais larga, também, que é a boca a seguir, que é o modelo a seguir. Portanto, dentro disto, achamos que dentro disto estamos como como uma t-shirt branca, ou um pullover azul, ou umas calças de ganga, e umas sapatilhas brancas, ou umas sapatilhas, dá para tudo. E, portanto, é a nossa sugestão. Há 1001 copos, achamos que as bocas não devem ser nem demasiadamente estreitas, nem demasiadamente largas. O pé também não deve ser muito fino, porque parte da marca de lavar a louça, ou então temos que ter muito trabalho a lavar os copos, isso não se quer. Portanto, outra questão, o que é que pensam de muitas adegas terem imensas marcas de vinho? Portanto, na casa dos outros nós não mandamos, não é? Portanto, não, é a política de cada um, é a filosofia de cada um. Certamente que o nome de uma marca se concentra por menos marcas e por menos rótulos. Quer dizer, isto é a filosofia comercial de cada casa, tem a ver com a sua segmentação, tem a ver com os seus canais de distribuição, tem a ver onde cada adega quer colocar os seus vinhos. Com certeza, se muitas adegas têm muitas marcas, é porque querem colocar os seus diferentes etiquetas, os seus diferentes rótulos em diferentes canais de distribuição por uma questão concorrencial. Certamente terão as suas necessidades e os seus diferentes tipos de clientes. Portanto, eu acho que isso é uma questão extremamente pessoal e de cada casa, e não me cabe a mim, com certeza, comentar o trabalho dos outros. Cada um terá a sua estratégia comercial, nós temos a nossa. Shots. São shots, não são Riedel? Não, os tintos são Riedel. São Riedel. Mas as shots e a Riedel, se me permitem, eles que são concorrentes, mas têm os dois o mesmo modelo de copos, por exemplo, entre o consumidor, portanto, é ela por ela, não é? Um tem um copo assim, o outro também tem o copo assado e assim, portanto, andam ela por ela, portanto, eu acho que quem nos está a ver, quem nos está a ver é entre este copo e este, portanto, sem deixar de responder à segunda questão do Sr. António Simões, portanto, por tudo, queríamos agradecer a presença do Dirceu e do João Paulo, a presença da Ana e do Jorge, a presença de toda esta magnífica equipa que esteve presente connosco, agradecer a todos que estiveram connosco até ao momento final e brindemos com o 2019, que é o nosso vinho meritório, vencedor, a um ano Mirabilis, com muita saúde para todos e desejando o melhor e muita saúde e até à próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.